Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de fraturas por estresse. Você sabe o que são fraturas por estresse? Já ouviu falar a respeito disso? É um termo aí que muita gente se pergunta, né? Como é que o estresse causa uma fratura? Na verdade, a gente está falando, obviamente, do estresse ósseo, né? Da fratura por sobrecarga óssea, que é muitas vezes ocasionada por atividades físicas intensas, atividades físicas que têm um aumento muito rápido da intensidade, não um aumento gradual como deve ser. Mas muitas pessoas acreditam que essas fraturas ocorram em atletas, pessoas que praticam esportes muito intensos como maratonas, ultramaratonas, triatlon. Entretanto, não é bem assim. Essas fraturas por estresse, elas podem acontecer em pessoas que estão começando a praticar atividades físicas. E daí a importância desse tema para nós. Nós vamos falar aqui como elas ocorrem, quais são os principais sintomas, as principais localizações da fratura por estresse e como você que gostaria de iniciar uma prática de atividade física ou que já está praticando atividade física pode evitar essas fraturas por estresse. Ok? Como ocorrem essas fraturas por estresse? Quando a gente faz uma atividade física, aqui a gente vai falar principalmente das fraturas por estresse do membro inferior, ok? Das pernas, da coxa, do quadril, que são relacionadas a atividades físicas que têm um certo impacto, como por exemplo a corrida, né? O nosso osso reage a essa atividade física se fortalecendo, acumulando cálcio através de um aumento do seu metabolismo. Então, há um aumento do metabolismo ósseo, esse osso vai se fortalecendo. É por isso que a atividade física, por exemplo, é um excelente meio para a prevenção de osteoporose, porque quando praticamos atividade física, nosso osso se fortalece. Ok? Só que este processo é um processo que demanda um certo tempo, a necessidade do osso se adaptar às sobrecargas repetitivas. Então, quando a gente começa a correr, por exemplo, o nosso osso vai aos poucos se fortalecendo, vai aos poucos ganhando resistência e nós ficamos com ossos mais fortes. Agora, se a sobrecarga óssea for muito intensa e muito rápida, pode ser que o osso não tenha tempo de se adaptar a estas sobrecargas e comece a apresentar sinais de fadiga, sinais de insuficiência óssea e, inclusive, evoluir até mesmo para fraturas. E estas são as fraturas por estresse, as fraturas por sobrecarga, causadas então por uma sobrecarga óssea repetitiva, onde o osso não teve tempo de se adaptar a esta sobrecarga. Esta fratura é diferente de uma fratura aguda causada por um acidente, por exemplo, uma perna quebrada, um osso quebrado, ok? Esta é uma fratura que evolui de forma insidiosa, vai evoluindo lentamente com o tempo, com o passar dos dias, embora às vezes possa ter manifestações relativamente rápidas, ok? Qual é a principal manifestação dessas fraturas por estresse? É a dor. É a dor localizada em um determinado ponto. Quais são os locais mais frequentes da fratura por estresse? No membro inferior, os locais mais frequentes são o quadril, o joelho, a tíbia e os pés. No quadril, mais localizada no colo do fêmur, no joelho, principalmente na metáfise tibial, na tíbia, na diáfise da tíbia também. Pode ocorrer no pé, principalmente no segundo e no quinto metatarso. Existem outros locais menos típicos também e podem acontecer fraturas por estresse também nos membros superiores, relacionados a exercícios muito intensos de musculação. Tá? Mas aqui a gente vai tratar principalmente das fraturas por estresse dos membros inferiores. Então, como é que a gente pode evitar essas fraturas por estresse? A principal causa da fratura por estresse é um aumento rápido da intensidade do treinamento. Então, se a pessoa que não está acostumada a fazer atividade física resolve começar essa atividade de uma forma muito intensa, pode ocorrer fratura por estresse, porque o osso não teve tempo de se adaptar a esta sobrecarga.
Pessoas que já praticam atividades físicas, mas que aumentam a intensidade dessas atividades muito rapidamente, também podem apresentar sobrecarga óssea e evoluir para fraturas por estresse. Pessoas que praticavam atividades físicas e deixaram de praticar durante um tempo, no momento em que retomam essas atividades físicas, devem sempre retomar as atividades físicas de maneira gradual. Por exemplo, no momento atual em que nós estamos vivendo a pandemia de coronavírus, muitas pessoas deixaram de praticar atividades físicas durante alguns meses, 2, 3 meses até. E agora, na medida que vão retomando essas atividades, pensam em retomar no mesmo ritmo em que estavam quando deixaram de praticar essas atividades. E isto deve ser feito com muito cuidado. Na retomada das atividades, deve ser sempre feito de maneira gradual, para aumentar progressivamente a intensidade do esforço, para que o nosso organismo, inclusive os ossos, tenham tempo de se adaptar novamente. Qual é o tratamento das fraturas por estresse? Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir as causas. Como nós falamos, a principal causa é o aumento da intensidade do treinamento. Entretanto, outras causas também estão associadas. Por exemplo, pessoas com diminuição da densidade óssea, osteopenia ou osteoporose, têm uma chance maior de apresentar fraturas por estresse, ou fraturas por insuficiência, ou fraturas por fadiga. A fratura por insuficiência, ela ocorre quando a pessoa, durante uma atividade normal, apresenta uma sobrecarga óssea porque o osso está muito fraco, por exemplo, em pessoas com osteoporose. Outra causa relacionada à diminuição do metabolismo ósseo e diminuição da densidade óssea é a diminuição da vitamina D. Pessoas com vitamina D baixa também apresentam um risco maior de fraturas por estresse. Pessoas que estão com dietas muito restritivas, por exemplo, pessoas que estão tentando emagrecer, fazendo dietas muito rigorosas, podem ter distúrbios alimentares também, que aumentam a chance de fraturas por estresse. Em mulheres, distúrbios hormonais, como, por exemplo, alterações menstruais, também podem estar relacionados à fratura por estresse, o que se chamava antigamente de tríade da mulher atleta, que é o distúrbio menstrual, o distúrbio nutricional e a fratura por estresse relacionada à osteopenia. Então é necessário investigar a causa, essas são causas que podem estar associadas, e também causas mecânicas, por exemplo, pessoas com alteração do eixo, da curvatura das pernas, pessoas com pé cavo ou com pé plano também podem ter uma maior sobrecarga em determinadas regiões do pé e que estão relacionadas à fratura por estresse. Portanto, se você está praticando atividade física e notou o aparecimento de dor, principalmente dor localizada e que piora com a atividade física, você deve procurar um médico para se consultar, porque pode estar havendo uma lesão por sobrecarga, entre elas a fratura por estresse. E qual é o tratamento? Uma vez investigada a causa principal da fratura por estresse, essas causas devem ser corrigidas. Portanto, se houve um aumento agudo da intensidade do treinamento, essa intensidade do treinamento deve ser reduzida e, eventualmente, até mesmo a necessidade de se interromper atividades físicas de impacto, dependendo do grau da fratura por estresse. Alterações de vitamina D, alterações nutricionais, alterações da densidade óssea também devem ser corrigidas. Alterações mecânicas, por exemplo, o tipo de pisada, pé plano, pé cavo, também podem muitas vezes ser corrigido com o uso de palmilhas, tênis adequados para evitar a sobrecarga durante a corrida. Alguns casos de fratura por estresse bem específicos necessitam de tratamentos adicionais. Existem fraturas por estresse, que nós chamamos fraturas por estresse de alto risco, que têm indicação inclusive de tratamento cirúrgico. Por exemplo, fratura por estresse da diáfise da tíbia em alto grau, a fratura por estresse do colo do fêmur, dependendo da região em que essa fratura está localizada, algumas fraturas por estresse do pé, como por exemplo no quinto metatarso, são fraturas por estresse que podem necessitar de tratamento cirúrgico em casos específicos, mas para isso é necessário uma avaliação médica acurada, exames complementares para decidir o melhor tratamento. E é por isso
que sempre deve ser consultado um especialista, principalmente se essa dor for persistente, para que o problema não se agrave e comprometa ainda mais as suas atividades físicas. Muito obrigado.